Libertarianismo e conservadorismo. Para os libertários, a liberdade é o mais baixo dos valores sociais, mais baixo no sentido de ser o mais fundamental, uma condição sine qua non para que a ação de um ser humano seja suscetível a qualquer forma de avaliação moral. A liberdade humana pode ser utilizada para todos os tipos de ação, direcionada para todos os tipos de propósitos, os quais serão então suscetíveis a avaliações morais. Porém, a menos que a ação humana seja livre de coerção, a avaliação moral é intrinsecamente impossível. Libertários valorizam a liberdade como o fundamento básico sem o qual toda a ação humana moralmente significante é simplesmente impossível. Porém, embora o libertarianismo como tal nada tenha a dizer além de sua defesa intransigente da liberdade individual, isso de maneira alguma é o mesmo que pensar que os libertários, ao viverem suas vidas, não estão preocupados com nada além da liberdade. Isso seria tão absurdo quanto pensar que um indivíduo que insista em afirmar a absoluta necessidade da água para a sobrevivência humana deva ser obrigado a afirmar que a água é a única coisa necessária para uma dieta rica e interessante. O libertarianismo tem e apenas um princípio básico, que todos devem ser livres para fazer o que quiserem, desde que suas atitudes não agridam terceiros. Alguns conservadores entendem que a liberdade seria uma bebida excessivamente forte para muitas pessoas, e que o que elas realmente queriam era segurança. O que tende a dividir estes conservadores dos libertários é a incapacidade, ou relutância, dos conservadores de reconhecer que tolerância não é o equivalente à aprovação. Deveria ser óbvio, mas aparentemente não é, que tolerar algo não é o mesmo que endossar esse algo. Se a tolerância requeresse aprovação, então a tolerância não seria uma virtude. Que valor há em se estar preparado para tolerar apenas aquelas coisas que você aprova? O libertário pode adotar qualquer atitude moral em relação a várias questões, drogas, prostituição, etc. Porém, a única questão para ele, na condição de libertário, não é determinar se tais atividades devem ser louvadas ou se são adequadas como um todo, mas sim se, ao praticar tais atividades, um indivíduo está infringindo a liberdade de outro. Se a resposta a essa questão for não, então tal atividade não pode ser coercivamente proibida, por mais moralmente reprovável que ela seja. É claro que, em uma sociedade erigida sobre princípios libertários, um indivíduo tem o direito de autorizar ou de se recusar a autorizar qualquer tipo de comportamento dentro de sua propriedade. Todos têm esse direito. Donde se segue, portanto, que em tal sociedade um indivíduo estaria perfeitamente dentro do seu direito, por mais inconveniente que seja fazer isso, de proibir determinados tipos de comportamento dos quais ele moralmente discorde dentro de sua propriedade, assim como qualquer pessoa tem o direito de exigir que um visitante saia de sua casa caso seu comportamento se torne inaceitável, ou por qualquer outro motivo, inclusive motivo nenhum. Tal direito existe tanto para uma propriedade que pertença a uma pessoa quanto para uma propriedade que pertença a um grande grupo de pessoas. É por meio destas medidas, portanto, que princípios conservadores podem progredir em uma sociedade libertária. O libertarianismo não é necessariamente redutível à libertinagem. Uma maneira relativamente segura de impedir sua desintegração na libertinagem é adotando os valores culturais centrais do conservadorismo, e isso os libertários são livres para fazer.